Bom dia, graça e paz. Bom dia. Irmãos, nós estamos num processo desde cedo aqui, desde o primeiro culto, né, Cláudio, de um derramar poderoso do Espírito Santo. A gente teve um tempo assim tremendo de manhã no primeiro culto, e a gente queria estimular todos que estão aqui no segundo a depois passar lá no canal e assistir o que foi compartilhado no primeiro culto. Tem que assistir, né, Enzo? Foi uma mensagem poderosa, porque foi uma mensagem a partir de um testemunho. Assim como nós tivemos na semana passada um testemunho poderoso do Marcelo e da Poliana. Quantos estavam aqui e assistiram? Tá vendo? Então, muita gente não teve o privilégio de assistir o testemunho do Marcelo e da Poliana na semana passada, mas está lá no canal do YouTube, Sal na Rede, assiste lá, porque as coisas se complementam, né? O que entre o testemunho e o que foi compartilhado nas duas mensagens. E nessa semana a gente teve o privilégio de estar vivendo isso de novo, né, Cláudio? A gente teve na primeira reunião um testemunho poderoso da Márcia e do Sérgio. A Márcia está passando por um processo de saúde delicado. Ela teve que entrar na hemodiálise depois de ter sido transplantada, e o rim transplantado anos depois parou de funcionar. E a gente foi aqui, como disse o Sérgio, constrangido pelo amor de Deus a partir do testemunho desse casal. É uma casa que a gente acompanha há muitos anos, o Enzo e a Lala também acompanham, e a gente teve o privilégio de ouvir. E o desafio nosso agora, né, Cláudia, é não deixar cair essa peteca, né? A gente, no mesmo espírito, compartilhar com vocês, de modo que depois, assistindo ambas as mensagens, a gente possa ser edificado e ensinado, né? Esses dias eu estava em São Paulo, tem escritório lá também, e praticamente toda semana eu estou lá, e tinha feito naqueles bate-voltas, né, que a gente sai daqui naquele corujão, naquele voo da madrugada, e aí trabalha o dia todo e volta, né, no último voo. Então eu estava assim, tinha acordado ali umas 3 e pouco da manhã, cheguei em São Paulo 6 e pouquinho, reunião o dia todo, nem tinha conseguido almoçar, e eu estava no aeroporto 10 horas da noite esperando o voo de volta. Então, aí eu consegui entender a questão do jejum, né? Porque você fica sensível. Quem aqui já fez jejum, você fica mais sensível, né, à voz do Espírito. E eu ali, né, assim, meditando tudo que tinha acontecido no dia, mas também sobre a vida, os desafios e tal, e falando com Deus ali, esperando o voo. E aí me veio muito forte uma pergunta no meu coração. Jesus perguntou para mim: você acha que eu existo? Sabe aquela pergunta que você vem forte no seu coração e que você tem certeza que naquela oração não é você falando, é você ouvindo, né? E aí eu fiquei tentado a responder, claro, mas eu vi que não foi uma resposta para eu responder rápido. Eu fiquei tentado a responder sim, Senhor, mas eu também tive a certeza de que não era uma pergunta para eu responder sem meditar. E aí eu comecei a meditar, perceber, né, refletir sobre os detalhes dessa pergunta. Primeiro, esse verbo acha. Não é você acredita que eu existo, você crê, você acha que eu existo. E segundo, esse eu quem? E terceiro, esse existo. Deus existir. E aí, assim, eu me lembrei, depois da minha avó, a mãe da minha mãe, a avó Nilza. Aquela mulher tinha as marcas do amor nas suas mãos. Ela morava ali no setor sul e tinha um quintal. Eu cresci nesse quintal. E ela gostava muito de planta. Então eu lembro das mãos da minha avó machucadas por conta das plantas ou machucadas ali. Pelo menos eu achava que sim, quando ela pegava as panelas quentes ali, né, cozinhando. Então era aquela mulher que ou estava manuseando as plantas ou estava cozinhando para servir à mesa. É aquela mulher que tinha, e que inclusive foi quem trouxe o evangelho para a minha vida, pelo menos naquela primeira infância,
Ela era muito católica e era aquela mulher de oração, assim, de fé mesmo, de ir na igreja, na missa todos os dias e tal, mas foi quem me apresentou da forma dela, desde os primeiros passos, o Evangelho. E ela cuidava do jardim, e ela, com muito cuidado, ela semeava rosas. E aí, ela, com aquele cuidado todo, ajeitava uma rosa como semente, e daqui mais um tempo aquela rosa crescia. E aí, quando ela ia manusear a rosa, cuidando da rosa, nesse momento ela machucava as mãos nos espinhos. E eu fiquei meditando sobre esse jardineiro, né, que muitas vezes se apaixona pela beleza da rosa, pelo perfume da rosa, e com muito cuidado, muita dedicação, ele até planta a semente da rosa, mas no momento em que essa rosa se desenvolve e cresce e começam a aparecer os espinhos, ele precisa ter a certeza que exatamente para desfrutar daquilo que é belo, ele vai correr o risco de se machucar. E muitos jardineiros têm a tentação, sofrem a tentação, de, querendo desfrutar só de parte dessa beleza, mas sem correr os riscos que estão atrelados a isso, tem a tendência de querer podar os espinhos da rosa. Mas se ele faz isso, e eu aprendi com a minha avó, a planta não floresce mais como deveria, como floresceria. E aí tudo aquilo que é belo, tudo aquilo que tem um perfume maravilhoso, por conta dessa contenção desse jardineiro imprudente de querer aparar os espinhos da rosa, não floresce como deveria, não perfuma como deveria, não é belo como deveria. Então, minha avó, nela eu vi as marcas de alguém que desfrutava intensamente toda a rosa, porque não privava dos espinhos, corria esse risco. Eu acho que essa é uma analogia para a gente entender a nossa vida com Deus, né? Nossa vida com Deus é essa vida que traz essa beleza indescritível que o Evangelho revela para nós, mas traz também esses riscos desses espinhos. E a gente tem que estar disposto a colocar a mão nesse negócio, sabendo que isso pode nos ferir, que isso pode machucar. E aí o texto que eu queria meditar com vocês, para a gente pensar um pouco sobre isso, está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, quando Paulo faz uma reflexão sobre algo semelhante. Ele diz assim, 2 Coríntios 4, a partir do verso 11, diz assim: sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida dele se manifeste em nosso corpo mortal. Assim enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Então, eu acho que nesse ponto aqui a gente pode se perguntar, né? Quais são os espinhos da sua vida? Quais são esses perigos de morte que você enfrenta? Hoje de manhã, a nossa irmã testemunhou sobre um perigo de morte que ela enfrenta a partir de um rim que parou de funcionar. E ela está lá presa a uma máquina de hemodiálise todos os dias, mas faz isso com alegria. Mas muitos de nós enfrentamos morte no casamento, por exemplo. Outros enfrentam uma morte na empresa, que tanto sonhou. Outros enfrentam uma morte de uma amizade. Pais enfrentam mortes para filhos que se perdem nas drogas, para filhas que se prostituem. Amizades são desfeitas, dores, perdas, morte. Quais são as mortes que a sua vida com Jesus enfrenta? Porque o que Paulo traz é essa perspectiva de que vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus. E aí a meditação que a gente fez de manhã é que na humanidade, a partir da queda, a morte é o nosso inimigo. A morte é o nosso inimigo. Agora, o grande problema é que a gente teme a morte não com medo dela ser o fim, mas com medo dela não ser o fim. Porque, para o ateu,
a morte é o fim. Eu vim do pó, eu retorno ao pó, eu vim do nada, eu volto para o nada. Então, ele não deveria, quando está num avião e o avião está ali na turbulência para cair, ele não deveria ter medo, porque, afinal de contas, vai acabar tudo. A minha consciência não segue, o meu corpo vai parar. Por que eu deveria temer a morte se ela fosse o fim? Se a gente parar para pensar, a gente teme a morte porque a gente sabe que não é o fim. E aí a gente começa a calcular como é que a gente está vivendo. Como é que a gente está olhando para esses espinhos que muitas vezes são parte do processo e que, quando a gente quer ficar livre deles, a gente está podando aquilo que é exatamente o que significa e traz a beleza maior do processo da vida. A gente fez uma analogia de manhã, eu lembrando que eu e a Juliana, quando a gente começou a namorar, a gente fez um curso de mergulho e decidiu mergulhar. E aí, toda viagem que a gente fazia, a gente ia para um lugar que tinha mergulho. A gente pesquisava antes se tinha mergulho, se tivesse, aí a gente viajava. E o mergulhador é esse cara também que estuda um processo, conhece algo e aprende que no oceano tem muita beleza escondida. A primeira coisa que no curso de mergulho a gente aprende é que, olha, a vida lá embaixo. Vida que a gente não vê da superfície. Vida que é invisível se se torna superfície. Mas é exatamente porque eu sou um mergulhador agora, sou certificado para isso, que alguém me traz a informação de belezas que há lá embaixo e que eu quero conhecer. Mas ele também me traz a informação de que há perigos e desafios ao mergulhar. Tanto é verdade que a orientação primária de um mergulhador é nunca mergulhar sozinho. Eu preciso ter pelo menos 2 ou 3 reunidos. Caso contrário, ele não estará. Agora, o mesmo processo que faz com que o mergulhador descubra que há muita vida e beleza lá embaixo, e que ele queira descobrir, trazendo também a informação de que há perigo, sim, pode fazer com que esse mergulhador fique paralisado nesse medo. E ele fica paralisado porque, dados os perigos, e apesar de estar todo equipado para isso, e de repente até treinado, ter estudado, conhecido e saber o que fazer, muitos preferem ficar na zona de conforto. E aí alguns ficam à beira da praia, até molham os pés, mas não mergulham. Então muitos acham que aquilo ali é tudo que há, mas ao deixar de mergulhar, perdem o privilégio de entender que há mais coisa lá embaixo. A zona de conforto, a gente mesmo tendo todo o aparato e todo o equipamento, e mesmo sabendo fazer, impede muitas vezes que a gente mergulhe e ganhe nas profundezas outra realidade, conheça uma outra dimensão da vida, conheça mais belezas, sempre numa relação com alguém. Esse medo que a gente tem da morte, e aqui eu não estou falando só da morte física, mas, de novo, todas as mortes, nos vários processos que a gente experimenta, isso nos impede de conhecer plenamente o amor de Deus. Exatamente isso que faz com que a gente não desfrute plenamente do amor desse Deus. Quando Paulo fala sobre isso aos Tessalonicenses, ele fala, olha, não sejam como aqueles que pranteiam seus mortos sem esperança. A esperança, ela deveria ser algo que faz com que a gente olhe para essas coisas e pule e mergulhe. Na esperança de que nós, primeiro, temos todo o equipamento para fazer isso. Segundo, buscamos conhecer a forma de fazer isso, como fazer isso. E terceiro, lá embaixo, numa relação, nós desfrutaremos do melhor, mas a gente tem medo. E aí a gente não mergulha e não pula. Porque a gente não entendeu que Cristo é a esperança. Cristo em nós, a esperança da glória. E quando eu não trago Cristo para a equação, eu fico mesmo com medo da morte. E por que Cristo é a esperança? É porque, de novo, são coisas que a gente, como diz o Cláudio, a gente não percebe. Muitos não percebem. É que Cristo transformou a morte. Se a morte, no princípio, na queda, era o nosso inimigo, a gente até desenha a morte como o quê? Né? Uma velhinha, uma senhora, um senhor,
com uma foice. O que é isso? O carrasco, o ceifador. Não é isso? Um carrasco, ele vem punir a gente de alguma coisa que a gente fez. É uma pena de morte. A gente tem uma dívida, ele vem coletar. Mas se os nossos erros, tudo que a gente fez de errado, toda a nossa dívida foi paga na cruz, não existe mais ceifador. A morte já não é mais um carrasco. A morte, transformada por Jesus, é um semeador. A morte é aquilo que nos semeia, para que então agora seja o meu corpo físico na terra, siga gerando processos de vida, seja aquilo que eu perco, gere um processo de testemunho, seja aquilo que eu enfrento de tribulação e recebo consolação, gere consolação para outros. É o grão de trigo que, se não cair na terra e morrer, não frutifica. E a gente não percebe, ou a gente não medita, ou a gente não toma para si essa esperança da mensagem do Evangelho que diz, então, que a morte não é mais um ceifador, a morte é um semeador. Hoje a gente teve no primeiro culto o testemunho de alguém que está diante de um desafio de morte e, no entanto, continua semeando. Ela poderia estar paralisada, chorando em casa, achando que o carrasco tinha chegado, mas ela entendeu que isso que está à porta é um pacote de sementes para continuar lançando. E ela semeou muito aqui. Eles semearam muito aqui. E aí o texto segue, eu queria convidar vocês a seguir lendo, e eu vou pôr o meu óculos para fazer isso, dizendo o seguinte, já está no máximo, dizendo o seguinte, verso 13, continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Aí ele cita Salmo 116, cri em Deus, por isso falei. Sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, e à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graça e Deus receberá cada vez mais glória. O que Paulo está dizendo aqui é trazendo essa perspectiva de que a nossa esperança deveria ser a de que nós temos um Deus que ressuscita. Então, aquela esperança de saber que Jesus ressignificou na cruz a morte, ela está atrelada à esperança de que nós temos um Deus redentor dos processos, um Deus cujo mecanismo de comunicar o amor e virtude para nós é através de uma história da ressurreição. Mas, de novo, a gente não quer isso, né? A gente quer aquele Deus que gerou Jesus de uma forma miraculosa no ventre de Maria, mas a gente dispensa esse Deus da ressurreição. Porque o poder é igual em ambos os momentos, mas no meio tem morte, tem cruz. E a gente não quer esse processo. E é por isso que a gente muitas vezes fica preso muito mais àquilo que Deus pode fazer, gerando aquilo que a gente chama de vida, do que assumir para nós a realidade de que há um Deus em cujo evangelho há uma mensagem de ressurreição. Porque esses processos vão pressupor a cruz. É como se a gente fosse aquele jardineiro que quisesse desfrutar de todo o perfume e toda a beleza da rosa, mas quisesse adaptar o processo de cultivo, podando os espinhos. Quem conhece vai saber que a rosa não vai se desenvolver e florescer como deveria. Né? E aí o texto segue dizendo, por isso, nunca desistimos, ainda que o nosso homem exterior esteja morrendo, o nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. E aí, nesse contexto, eu queria voltar naquela percepção, né, que eu tive lá naquele aeroporto. Né? Você acha que eu existo?
Essa foi a pergunta que Jesus fez para mim. E se o Evangelho é a mensagem de que Cristo vive, e se o Evangelho é a mensagem de que nós somos o corpo de Cristo, a conclusão clara é de que sim, ele vive em nós, através de nós, como corpo dele. Então, por que, se nós somos o corpo de Cristo, nós deveríamos não viver a vida que ele viveu? Muitas vezes a gente não desfruta dessa plenitude do amor de Deus, porque a gente não quer viver a vida que Cristo viveu. A gente quer evitar mergulhar para conhecer uma vida mais profunda, a gente quer evitar os espinhos, ou a gente quer fazer, como o início do texto, Paulo fala, a gente quer pular essa parte em que ele diz: vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus para que a vida de Jesus se manifeste no corpo mortal. Então, se eu digo para vocês que o Evangelho é essa mensagem de que nós somos o corpo de Cristo e que ele vive e vive assim, e se o Evangelho diz que nós, exatamente por isso, para que a vida dele se manifeste, somos expostos todos os dias a perigos de morte, a pergunta é: nós queremos esse Evangelho? Você ainda quer esse Evangelho? Dá tempo de levantar e sair, está só começando. Porque não tem outro Evangelho. Esse é o Evangelho verdadeiro. Aquele que recebe a mensagem do Evangelho e acha que ela é uma tesoura de podar rosas, está enganado. Aquele que recebe o Evangelho e acha que ele é um equipamento que não é para ser usado num mergulho, está enganado. Aquele que recebe a mensagem e acha que Jesus é o escudo quanto aos problemas da vida, está enganado. Esse não é o Evangelho. O Evangelho é exatamente essa mensagem que diz que nós somos o corpo de Cristo. Então, se nós somos traídos, ele também foi. Se a gente ficar sem dinheiro, não tiver onde recostar a nossa cabeça, ele também não tinha onde dormir, não. Vivia de doação. Às vezes fazia uma carpintaria aqui ou ali, mas se ele não era compreendido, nós também não seremos compreendidos. Se nós estamos enfrentando perigo de morte, ele enfrentou. Por que haveria de ser diferente? Qual é o Evangelho que a gente está buscando que vai nos privar de todas essas coisas? Não é o Evangelho verdadeiro. Agora, qual é a esperança? É essa que Paulo está dizendo aqui. Enquanto todo esse nosso homem exterior vai se corrompendo e vai se perdendo, o nosso homem interior se renova. Por isso, Jesus fala que para a gente ter uma fé como de uma criança. Uma criança vai andar de bicicleta, ela só aprende a andar depois que acontece o quê? Ela cai. Né, Raulzinho? Quantas vezes você caiu para aprender a andar de bicicleta? Ela cai. Mas é exatamente porque ela se levanta, às vezes toda esfolada, e segue tentando, que ela vai aprender. Esse edifício que vai se desgastando por fora é como um prédio velho, que a fachada está ruim, mas por dentro a gente está cuidando. Será que nós estamos fazendo isso? Enquanto a fachada ali vai se deteriorando pelo passar do tempo, nós estamos nessa circunstância do mundo real, da ação das circunstâncias temporais, isso está acontecendo no edifício externo da nossa vida. Mas por dentro, a gente está lá varrendo, limpando, renovando. Como é que está a nossa casa por dentro? A despeito da de fora está envelhecendo e às vezes a pintura se desgastando e as coisas caindo do lado de fora. Eu acho que muito do que a gente teve de testemunho hoje, né, Cláudia, nessa perspectiva de que não tem outro evangelho senão esse, que diz que vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida dele se manifeste em nosso corpo mortal. E assim, enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida. Vida para quem? Para você, para mim. Quantos têm essa perspectiva aqui? Quantos, ainda tendo essa perspectiva, querem continuar
seguindo a esse Jesus? Não precisa responder só porque eu pedi para responder, não. Pensa. Como eu tive que pensar, você acha que eu existo? Não responde logo, não, porque é uma resposta séria. É uma resposta séria. Quantos ainda querem este evangelho que traz em si espinhos para que a vida se manifeste na sua plenitude, mistérios abaixo de onde você não consegue enxergar e que exige que você tanto manipule essa vida sujeita a machucar suas mãos, quanto mergulhe nesse oceano sujeito a encontrar lá embaixo perigos e desafios? Quantos ainda querem viver uma vida com Jesus assim? Não responda hoje. Vem cá. O Rodrigão quer falar aqui. Eu acho que ele vai... Será que ele já tem resposta? Fala, Rodrigão. Graça e paz, igreja. Porque tocou no meu coração vir aqui na frente, porque eu acho que esse é o tipo de pergunta que, às vezes, a gente se depara, né? Será que Jesus existe? Eu acho que Jesus existe, né? E eu acho assim, a revelação que o Marlos trouxe para a gente, ela é maravilhosa. E algumas vezes, até no nosso pequeno grupo, a gente tem compartilhado, eu compartilhei um dia algo que veio como revelação para mim, justamente sobre essa questão da existência de Jesus e esse viver sabendo que a todo momento você é colocado nessa posição de morte, mas sabendo que existe uma vida eterna. E aí o que me indagou e assim foi fruto de um passo mais racional, vamos dizer assim, foi justamente pensar que todos esses discípulos que viveram com Jesus, caminharam com Jesus, viram Jesus realizar milagres, viram Jesus pregar, viram todas as maravilhas, estavam andando então com o Filho de Deus, mas logo que Jesus foi caminhar para a cruz, eles o negaram. Então Pedro nega 3 vezes, eles simplesmente somem. Aí de repente, né, vencido a morte, Jesus ressurreto aparece para para 500, para todos eles. A partir de então, esses discípulos nunca mais os negaram. Na verdade, eles morreram de mortes horrendas, decapitados, pedrejados, whatever. Tiveram ali mortes simplesmente que eles não podiam mais negar. Então a pergunta que eu me fiz foi o seguinte: será que se fosse ali fora, um cara apontasse uma arma na sua cabeça, você negaria Jesus? Só tendo a certeza absoluta. Então, assim, eu de fato oro para que essa certeza venha ao seu coração. Porque isso essa revelação. Esse dia que eu tive esse momento mais racional de pensar aqueles homens que andaram com ele, que tiveram com ele, eles puderam ter a certeza da existência do Deus vivo. Porque depois de terem visto ele ser crucificado, viram ele também vivo. Então, nessa hora, eles passaram a não poder mais negar a existência de Jesus. E isso é uma revelação que, assim, de verdade veio no meu coração e veio assim: será que eu acho? Eu não acho, eu tenho certeza da existência. Então, a gente vive esse evangelho. Porque, de fato, todas as vezes que a gente está mais próximo, a hora que a gente está entregando mais da gente, como diz o Paulo Júnior, a hora que a gente está sendo inspiração das pessoas, porque a gente está sendo inspiração da nossa vida para as pessoas, todas as vezes que a gente está vivendo isso, parece que a gente vive mais batalhas, mais espinhos e etc. Mas isso faz quando a gente tem a certeza de Cristo, ele foi levado à cruz, mas é que ele está vivo, e ele vive por meio de nós, revelando a ele na vida das pessoas. Isso faz toda a diferença. Então eu não queria deixar de contribuir a algo que eu também já vivenciei esse raciocínio, principalmente nesses momentos, cansado, etc. E aí, de repente, vem a revelação do Espírito. Eu queria compartilhar algo que veio de forma mais racional, mas que realmente revela um Deus vivo. Pensar que aqueles que viveram com ele, depois nunca mais o negaram, mesmo tendo visto ele
ele ter sido levado à cruz, né? Amém, amém. Porque a pergunta final é essa, né? Qual a morte você quer evitar, né? O que você quer preservar? Você quer preservar essas coisas? Ou você quer receber um Salvador que não preservou nada por você? Essa é a grande pergunta. Amém. Nós temos uma participação ilustre. PJ, nos ouve aí? Você está no mudo. Está no mudo, PJ. É isso. Agora. Ô, Cláudio, eu estou arrebatado, Marlos. Acabei de ouvir o testemunho do Rodrigo aqui, rapaz. Entrei aí para receber esse testemunho e ver aí 3 colunas bem fincadas aí, né, dessa família. Então, poxa, que alegria, gratidão. Estou falando aqui do outro lado do planeta, literalmente. Falando diretamente do Japão, aqui da região de Hamamatsu, um lugar que eu estive há 23 anos atrás. Eu estive aqui no ano 2000 e agora a gente pode voltar a encontrar uma família aqui. Tempo precioso. Quero dar uma notícia aí. Se a Marcelinha estiver aí, o marido dela está assim, sendo luz aqui, né? Mateus, Dani, o Luca, o nosso Luca. Rapaz, um profeta cheio da unção, vidas sendo transformadas, pessoas sendo encorajadas, como Deus tem abençoado. E o Murilo, todo o nosso grupo aqui, então a minha casa, esses filhos nossos aí, o testemunho que eu acabei de ouvir da igreja agora é como a vida deles foi impactada numa visão, numa unção, numa perspectiva de família. Então, eu entrar com vocês aí agora. Aqui são exatamente 5 para meia-noite, né? Já quase virando o dia, mas eu fiz empenho de estar nesse domingo com vocês. E a hora que eu entrei, ver o Rodrigo trazendo esse testemunho de fé, de ânimo, de disposição, de entrega, de propósito, rapaz, é de renovar. Estou renovado, estou inspirado aqui, ver vocês dois sentados aí, abençoando o povo. Meu Deus do céu, ver como que o que está sendo gerado a partir desse lugar aí tão exprimido, tão pequeno, mas é uma fonte que jorra para a vida eterna. Então, como Deus tem gerado virtude a partir desse lugar, e estamos aqui do outro lado do planeta para testemunhar isso, e a água que está alcançando aqui não parou de jorrar aí. Então, esse maravilhoso, estou trazendo esse testemunho para os irmãos, e muita alegria, muita gratidão. Coisa boa. PJ, semana passada nós tivemos um testemunho muito forte aqui, na segunda reunião. Hoje, na primeira reunião, a gente teve o testemunho da Márcia Paula aqui. E enquanto você estava falando, Marlos, a respeito de morte, me veio a lembrança aqui de quando meu pai morreu e como que a minha mãe lidou com essa morte, né? Quando meu pai morreu, eu tinha 10 anos, meu irmão tinha 9, a minha mãe não trabalhava, nós éramos muito pobres e ela ficou sem orientação a respeito do que fazer. Eu me lembro bem, minha memória é muito ruim, mas eu me lembro bem, nós fomos para a casa de uma irmã dela e ela entrou dentro do quarto e ficou uma semana dentro do quarto. Uma semana. As irmãs dela iam lá, deixavam a comida na porta do quarto, ela abria, pegava e tal. Quando deu o 7º dia, ela abriu a porta do quarto e nunca mais ele entrou nesse quarto. Ela viveu o luto de 7 dias e, ponto, partiu para a vida. Tem mortes que a gente precisa aprender a viver. Existem lutos que todos nós precisamos aprender a viver. Quando Salomão diz para a gente que melhor é a casa onde há luto, é porque há uma sabedoria no luto. Saber viver o luto é algo fundamental. E aí, à medida que você falava, à medida que você conversava a respeito da morte, eu me lembrei daquele momento em que o povo de Israel vive a Páscoa, que é o que nós vamos viver daqui a pouco, o momento da ceia. Então, o povo de Israel vive a primeira Páscoa e sai em direção à terra que foi prometida a Abraão. Então, aquela multidão, mais ou menos 2 milhões de pessoas deixam o Egito e vão. Só que, instruídos pelo Espírito, aquele povo não vai diretamente para a terra. Eles vão descer na península do Sinai, vão vivendo num deserto. E num determinado momento,
eles são colocados de frente para uma água que a gente costuma chamar de Mar Vermelho. Na verdade, é um istmo, na verdade, uma península, né? Mas à medida que eles chegam nesse lugar, propositadamente, a nuvem que os levava para aquele lugar colocou de uma forma que, de frente, eles tinham o mar e atrás eles tinham os egípcios. E aquilo era um terreno montanhoso, não tinha jeito deles se dispersarem. Propositadamente, o Espírito os levou, através da nuvem, para aquele lugar, onde eles tinham um mar de frente e os egípcios atrás. E aí, os líderes chamam Moisés e falam assim para Moisés, guarda essa frase é fundamental nesse processo. Os líderes dizem assim: foi por falta de túmulos que você nos trouxe para morrer nesse lugar? Essa é uma pergunta-chave, essa é uma pergunta fundamental, porque todos eles, naquele momento, ao passar pelo mar, e o mar é símbolo de mistério, o mar é símbolo do desconhecido, quando eles passam pelo mar, eles vivem uma morte. Porque eles precisavam viver uma morte para conhecer uma outra vida. Aquele lugar era o lugar, de fato, de viver a morte de tudo aquilo que ficava para trás. Eles dizem no final, era melhor que nós continuássemos escravos lá no Egito. E Moisés deixa muito claro, não foi para a escravidão que vocês foram chamados. Vocês foram chamados para uma outra vida, mas vocês precisam morrer para essa escravidão. E aí eles vivem exatamente a passagem, ou seja, eles vivem uma morte. Eles enfrentam a morte, eles enfrentam o luto, e uma vida nova começa por completo ali. Nós precisamos aprender a deixar algumas coisas morrer nas nossas vidas. Algumas coisas precisam morrer. E nós precisamos entrar no momento de luto e viver com intensidade todo o luto dessa morte, mas deixar morrer. Para quê? Para conhecer uma nova vida, onde a morte não tem mais peso sobre nós, porque nós já vivemos a morte, nós já passamos pela morte. No momento, quase ninguém percebe isso, no momento em que o povo vai passar pelo mar, o anjo do Senhor que está ali, essa expressão do texto, pega a nuvem que os acompanhava e coloca essa nuvem sobre os israelitas, de forma que os egípcios, ao chegar, vivem um momento de escuridão total e passam a não enxergar absolutamente nada. E os israelitas nascem para uma luz, nascem para uma vida. É quase imperceptível no texto isso. Então, a nuvem que os levava sai e passa para a parte de trás, onde os egípcios estavam. Os egípcios ficam em trevas, os egípcios começam a não enxergar absolutamente nada, e eles enxergam a luz que os leva para um outro lugar. Como o próprio Paulo nos ensina, são imagens, são símbolos, são parábolas, são metáforas para todos nós aprendermos. O que isso significa? Deixar uma vida e encontrar a vida. Esse é o ponto fundamental. Quando nós vivemos a ceia, e é o que nós vamos viver agora, quando nós vamos compartilhar a ceia, é importante que a gente entenda, Jesus, ao viver a realidade da mesa, vai se encontrar com uma morte. Mas como Pedro nos ensina, a morte não poderia retê-lo. Seria impossível que a morte retivesse Jesus. Por quê? Porque a vida estava nele. Então não haveria morte que o impedisse. Todos nós precisamos aprender a deixar algumas coisas morrer. Elas precisam morrer. Todo mundo sabe disso. Tem coisas que nós estamos querendo colocar aparelho. E Deus está dizendo, não, é para morrer. Vive esse luto, porque eu tenho algo muito além para vocês. Eu tenho algo, como no texto que você leu, que é eterno. Então deixe as coisas que precisam de fato morrer. E viva aquilo que eu estou colocando diante de vocês para ser vivido, mesmo que você tenha que viver uma morte. Amém? Você quer nos conduzir à ceia aí? Amém. Antes de conduzir a ceia aí, eu vou só me despedir de vocês, e essa palavra é tremenda, porque Cláudio, Marcos, irmãos que estão aí todos, eu creio que há dois níveis de paz. A paz para morrer, e a bendita paz de quem já morreu. Então, Deus quer que a gente tenha paz para morrer,
mas, na verdade, Deus quer mesmo é que a gente tenha paz de quem já morreu. Por isso, Deus tem prazer na morte dos seus santos. Porque o grão de trigo que cai na terra não morrer, ele fica só. Até diria, Cláudio Marlos, que aquilo que é essencial à vida tem que morrer. Então, não são nem algumas coisas, são todas as coisas relacionadas à vida tem que passar pelo processo da morte, daquilo que é a morte da expectativa, a morte do domínio, a morte da cobiça, a morte da ansiedade, a morte do medo. Enquanto há medo de morte, não há amor pleno. A gente nunca vai saber o que é amor pleno enquanto não vencer o medo da morte, porque o perfeito amor lança fora todo o medo. E aí, já que vai ser celebrada a ceia, eu queria deixar esse testemunho antes de dizer aí bom dia ou boa noite, eu não sei nem o que eu falo aqui agora, mas é dizer o seguinte: na ceia, Jesus tomou o pão e partiu em favor de seus irmãos e disse: façam isso em memória de mim. E é isso, Jesus estava quebrando o pão em partes para dizer: o que nós fazemos na mesa para a memória de Cristo é celebrar a morte de uns em favor dos outros. Então, eu não vou encontrar o propósito da vida enquanto ela não for ofertada como sacrifício vivo em favor dos meus irmãos. Eu não vou encontrar a verdadeira paz, a paz de quem encontrou o propósito da sua vida, enquanto não houver um sacrifício espontâneo e voluntário em favor do outro. Por isso que o Cordeiro é aquele que foi morto antes. Então, antes da revelação da própria vida, houve a garantia de quem era o Senhor da vida, fazendo o seu sacrifício voluntário em favor de nós. Então, nós só viemos à vida porque o Cordeiro vivo foi sacrificado, foi morto antes. Então, o sacrifício de morte precede a expressão da vida na sua plenitude. Então, não é a morte que vem depois da vida. Num certo sentido, é a morte que vem antes da vida. Nós não vamos saber o que é verdadeiramente vida sem que a vida tenha sido ofertada em morte a favor da vida de outro. Então, um forte abraço para todos. Amém. Aí, uma alegria, boa morte para todo mundo. Espero que PJ, todos possam morrer em paz. Só um minutinho aí. Consegue segurar um minutinho aí? Claro, rapaz. Claro. Vamos orar por você. Nós oramos te enviando e agora essa comunidade vai orar para que tudo aquilo que você tem que viver no lugar onde você está vivendo aí, você viva. Amém? Deixa eu pedir alguém da comunidade. E assim que vocês orarem aí, viu, o Cláudio e Mar, já que vocês vão celebrar a ceia, vocês vão terminar de orar e eu vou entrar ali para dormir como quem morre, morrer como quem dorme, para depois acordar como quem ressuscita. Tá bom? Amém. A Lu vai orar por você, representando essa comunidade aqui. Amém. Nossa, bênção demais. Bom dia, gente. Pastor Paulo Júnior, eu estava ali e o Espírito no meu coração falou: gente, eu tenho uma poesia que foi em cima desses questionamentos todos trazidos nessa manhã, porque um dia eu me perguntei, na época de Páscoa, se eu tinha medo da morte. E aí, eu até estou tremendo aqui, meu coração. E eu gostaria de deixar para a comunidade em forma de oração. E aí o Cláudio me chama, eu falei: eu mesmo? Será? Enfim, e diz o seguinte, estou tremendo aqui. Ai, meu Deus. Morte, não a temo. Desde o meu nascimento, morro todos os dias. Recordo-me de como foram pesarosos e aflitivos os dias que não me entreguei a ela. Com a consciência transformada, me preparo diariamente para recebê-la. Lhe apresento o propósito que me faz desejá-la. Morte para as direções rebeldes que me distanciam da morte ressurreta. E é bem isso mesmo. Quando a gente não se entrega diariamente para aquilo que tem que ser morto na nossa vida, é pesaroso, é aflitivo, é pesado, é angustiante. Mas quando a gente se submete ao senhorio de Cristo,
e morre para tudo aquilo que nos distancia do propósito eterno de Deus, aí sim a gente consegue dar significado à vida. E é isso. Amém. Vamos orar. Senhor, amém. Nós agradecemos por esse privilégio de estarmos reunidos em família. Deus, trazendo significado a tudo aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, no ordinário da nossa vida vivenciada. Pai, em nome de Cristo Jesus, nós apresentamos o Paulo Júnior e a Alana, que estão parte da nossa família, juntamente com o Mateus, o Luca e alguns irmãos no Japão, levando, Senhor, a mensagem do Evangelho, a mensagem que liberta das prisões, da escravidão e de tudo aquilo que nos aprisiona, Deus, para viver o propósito eterno de vida que o Senhor planejou desde a eternidade. Senhor, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor possa renovar as forças dos nossos irmãos, que o Senhor possa, Deus, fortalecê-los em fé, graça, misericórdia, bondade, amor, para que tudo aquilo que o Senhor preparou para cada um deles seja derramado em favor de cada um dos nossos irmãos no Japão. Pai, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor possa traduzir toda mensagem, toda virtude, toda graça que o Senhor preparou para esse tempo e que eles possam caminhar, Deus, em segurança, revelando, Pai, todo o propósito para esse tempo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Fiquem na paz aí. Um forte abraço para todo mundo aí. E dá licença, porque agora eu vou morrer em paz para ressuscitar para um novo dia aqui no Japão. Um beijão para todos aí. Beijão, BJ. Até mais. Valeu. Boa morte aí. Valeu, amém. Ser ressuscitado aqui umas 6 horas aí. Amém. Amém. Irmãos, acho que todo mundo recebeu aí, né, o nosso pão / cálice da ceia. Eu queria convidar todos a abrirmos lá em Lucas, no capítulo 22, só para a gente meditar nesse tempo de ceia. Lucas 22, Jesus diz assim, no verso 15, estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, tomou um cálice de vinho, agradeceu a Deus e depois disse, tomem isto e partilhe entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Então ele tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu e deu aos discípulos, dizendo, este é o meu corpo entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse, esse é o cálice da nova aliança, confirmado com o meu sangue, que é derramado como sacrifício de vocês. Esse nosso momento aqui, a gente repete, e há milênios, né, pelo menos 2000 anos, os cristãos repetem, por conta deste trecho, dessa passagem narrada por Lucas, os outros evangelhos também trazem isso, Paulo também remete a essa fala de Jesus, em que ele diz, façam isso em memória de mim. Então hoje, todos nós aqui estamos sendo, de novo, desafiados dessa fala de Jesus há 2000 anos atrás, para fazermos isto em memória dele. Amém? Mas fazermos o quê? De novo, as perguntas para a gente não ter respostas óbvias. Quando eu olho para a ceia, a maior parte das vezes eu olho para o fazer isto em memória de mim, lembrando, naquela época eu não sei se tinha pão de queijo, mas que pena, né? Mas lembrando de um gesto que Jesus deveria ter feito e provavelmente fez, façam isto em memória de mim. No sentido de, então, repartir. Agora, a pergunta que a gente deve se fazer é, Jesus estava dizendo para a gente fazer isto ou para a gente ser isto? Era uma pergunta que tinha a ver com a mão ou com o pão?
o fazer isso em memória de mim, se nós voltarmos àquilo que a gente meditou antes, de que ele vive e nós somos o corpo dele, então nós não estamos desconectados dessa realidade. Então, sim, ele partiu o pão, e esse foi um gesto de fazer. Mas ele também foi esse pão. Ele também foi repartido em favor de alguém. Então, nesse ponto, eu queria convidar a todos a fazer isto em memória dele. Mas agora, mais do que repartir, olhe para esse pequeno pãozinho, todo mundo conseguiu abrir o nosso negocinho aí? E você vai pegar esse pãozinho, e já que é muito pequeno até para repartir, mata isso. Submete esse pão à morte na vida de alguém. Então, acha um irmão, e agora, ao invés de quebrar o pão simplesmente no gesto de repartir, seja o pão que morre. Porque agora, na vida do Cláudio, ele vai gerar vida. Eu estou repartindo, então, sendo o pão que é partido. Porque foi isso também que Cristo fez, e é isso que ele quer que a gente se lembre. Agora, a certeza que você vai ter é que você não vai passar fome. Porque se dois entenderam a mensagem, eu morro para cá, mas ele também vai morrer para cá, e ninguém passa fome. Vamos fazer isso? Mata o pão. Comam dele todos. Abre o seu vinho aí também. Da mesma forma, depois de ter partido o pão, Jesus fez a mesma coisa com o cálice. Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. A nova aliança não é uma aliança que surge nos dias do primeiro século. A nova aliança não surge nos dias do Novo Testamento, da nova aliança. A aliança é nova porque ela é eterna. A aliança é nova porque ela nunca envelhece. Ela é nova porque ela é de eternidade a eternidade. Quando você fez a pergunta, quando você recebeu essa pergunta, você acha que eu existo? Né? Um grande salto que nós temos chance de ter do ponto de vista da nossa fé é compreender que Deus não existe. Quem existe somos nós. Deus simplesmente é. Nós, assim como a neblina, existimos num dia, não existimos no outro dia. Nós, assim como a grama, num dia estamos verdes, no outro dia estamos secos. Nós existimos. Deus simplesmente é, de eternidade a eternidade. Então, se você tem dificuldade em acreditar que Deus existe, eu vou te dizer, Deus não existe. Quem existe somos nós. Deus simplesmente é. Jesus não nasceu nos dias do Novo Testamento. Jesus tomou a forma humana nos dias do Novo Testamento, porque Jesus é de eternidade a eternidade. Participou da criação, participou de absolutamente tudo. E nesse instante está assentado à direita do Pai, depois de nos entregar o seu Espírito para que nós pudéssemos tomar esse cálice, o cálice da nova e eterna aliança do meu sangue. Então, tomem todos. Como o Enzo nos lembrou, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós temos aqui um grupo que quer trazer um aviso. Quem for trazer o aviso pode trazer. Só um segundinho, Ju. Eu também queria fazer um convite para vocês. Nós ainda temos algumas vagas. Quem quiser, vagas presenciais, online, aberto. Nós temos algumas vagas presenciais. Quem quiser fazer comigo aqui durante 6 quintas-feiras a leitura do Antigo Testamento, para que a gente não separe o Antigo e perceba como o Novo. Quem quiser estar comigo aí toda quinta, se você puder colocar o QR Code aí, Daniel, por favor. A gente começa nessa quinta, dia 6,
às 19 horas. Pessoal, espera só um minutinho. Nós temos só 2 avisos rapidinho aqui. O Entre Amigas é uma ação das mulheres da igreja. A gente mudou de formato para que todo mundo possa participar. Às vezes, durante a semana é muito corrido. Então, agora nós temos feito os encontros uma vez por mês, aos sábados. E cada encontro a gente tem um tema. E esse tema é sobre o autocuidado, né? Cuidar, comece por você e continue pelos que ama. Então, a gente vai ter um tempo muito especial com a Silvinha e com a Paula. E eu queria convidar todas as mulheres e que você trouxessem, se você é mãe, traga sua filha, se você é filha, traga sua mãe, se você tem amigas que podem participar desse momento, é um momento muito especial para todas nós. Mais um recado, gente, como alguns aqui já sabem, a gente está indo no final do ano para Manaus, né, o grupo de jovens daqui, né, o Resenha, está levando 50 jovens para Manaus. Ano passado alguns foram, eu fui, e foi um tempo muito precioso, foi um tempo de entrega, de comunhão e de conexão com Deus e com outras realidades que a gente nunca teria imaginado vivenciar. Vou pedir para o Daniel passar um videozinho rapidão para ilustrar um pouco do que foi. Narrar esses 8 dias que vivemos não é uma tarefa fácil. Não é somente narrar um universo paralelo de realidades que vimos, com uma escassez gigante de recursos, mas é narrar o universo daqueles que creram que decidir viver o reino do nosso Pai move montanhas. É narrar 3 dias que foram inesquecíveis na comunidade do Abelha, a começar pela recepção, que foi maravilhosa. Também é louco pensar que uma vida, a vida de um adulto, de uma criança, de quem quer que seja que a gente impactou ali, às vezes precisava de uma frase, de um abraço, de uma mensagem, de um olhar, que atravessou 2.000 quilômetros para receber. E sabemos que, através do nosso Pai, houve transformação, houve quebras, houve sorrisos e houve compreensão do que é vivermos e termos uma família de fé. E o que é a gente saber que há um Pai que está nos céus por nós. Para me aproximar de ti e poder te contemplar. E poder te contemplar. E poder te contemplar. E poder te contemplar. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Chamar alguém de irmão, a gente está reconhecendo que essa pessoa é um filho de Deus e uma família de fé como a gente. Então, não desperdicem essa palavra, ela é muito... Então, esse é um pouquinho do que a gente viveu ano passado. Esse ano a realidade lá está um pouquinho diferente. Se o Daniel puder mostrar as fotos. O rio está bem seco. Está bem mais seco do que geralmente fica. Então, a gente vai ter muitos desafios lá para locomoção, para transporte, logística e para viabilizar a ida de todo mundo, dos conselheiros, dos jovens que às vezes não têm condição de pagar as próprias passagens. A gente está arrecadando dinheiro, o custo assim, por pessoa para viabilizar a ida total é de 4 mil. Então, se você quiser ajudar, se você quiser abençoar a vida de alguém para ir e para fazer, para jorrar água nesse lugar que hoje falta, né, para jorrar vida e para ressuscitar muita gente que lá está morta e não sabe como voltar à vida, você pode nos ajudar. O Pix, o QR Code está aqui na tela. E a gente também está vendendo alfajor. Se você quiser, além de ajudar, ter um doce, né, sim, alegrar a sua depois vida. Do almoço.
É muito bom, é muito gostoso. A gente vai ter ali alfajor e pipoca vendendo. Então aqui é o isso, Pix. família. Assim, o recurso já está aqui. A gente vai arrecadar de uma forma ou de outra, mas a gente tem se esforçado, a gente tem empenhado, a gente tem feito produções na sexta-feira à noite, domingo o dia inteiro, logo depois da igreja. Então, a gente tem trabalhado arduamente, a gente sabe que Deus vai prover. Então, quem se sentir com o coração disposto a prover para essa viagem, a prover na nossa vida, a enviar, como o Biel falou, o custo médio para cada jovem é uns 4 mil, né, como a gente está comprando a passagem agora. Mas quanto mais tempo passa, mais caro fica. Então, é realmente quem se sentir no coração de contribuir, de ir junto, né, de levar o seu coração junto conosco. Então, é isso. Comprem a nossa pipoca, o nosso alfajor e contribuam da forma que vocês puderem. Amém. Boa semana a todos.